Aquele abraço, muito boa noite para você que nos acompanha em mais um Mentes Pensantes. Estou com Pedro, Roberto e Fernanda para comandar mais um podcast para vocês. E o que você entende por ciclo da mediocridade? É um tema que despertará a tua atenção com certeza. Então fique à vontade para comentar, para entrar nesse debate junto com a gente, deixe o seu comentário. E dentro do possível, vamos fazer uma conexão com você que nos assiste nesse momento. O ciclo da mediocridade, o tema de hoje. Seja bem-vindo, Pedro Loyola. Muito obrigado, Aslan, meus amigos que estão aqui. É muito bom estar com vocês. Ciclo da mediocridade. Estaremos falando especificamente do quê? Para o pessoal que está nos assistindo já fazer a conexão. A gente vai estar falando de uma espécie de ciclo com início, meio e fim que uma pessoa permanece por estar na média. E o que é média? Média é, como a gente estava falando aqui, né? A prova vale 10, eu tiro 5 e me contento com 5. Eu ganho um salário mínimo e me contento com ele. Eu tenho um relacionamento onde há desavenças e eu me contento com ele. Então, o ciclo da mediocridade é quando eu me contento com a média. E ao mesmo tempo que eu me contento em estar na média, eu não consigo sair deste ciclo, porque uma coisa vai puxando a outra. E a gente vai entender que coisa puxa a outra aqui hoje. Roberto, fazendo a conexão com o tema, seja bem-vindo, Roberto. Boa noite. Eu penso assim que eu já falei da questão aqui, ciclo e círculo, né? Sim. E eu penso sempre nessa questão é um círculo vicioso que a pessoa vai entrando, né? Esse contentamento que o Pedro falou, não é só se contentar com o 5, ele estuda para tirar 5. Sim, isso aí. Ele se esforça para ficar no 5. Ele sai de casa para se contentar com algo mediano. E enquanto isso não passa por uma transformação, e o Pedro vai concordar com isso, uma transformação de mentalidade, A maneira de pensar. a pessoa vai ficar nisso daí, com certeza. Fernanda, seja bem-vinda a mais um podcast Mentes Pensantes. Obrigada, Aslan. Em relação à conexão que eu consigo fazer com a fala dos meninos, Aslan, boa noite, Obrigado meninos. pelos meninos. A gente já combinou, né, Roberto? Começamos bem. Eu penso que a pessoa que se contenta, tanto com o 5, ou até mesmo quem se contenta com o que já está bom, porque tem gente que passa uma vida pensando, mas está bom assim, né? Para que ousar? Se você fica nivelado no que é bom, você nunca vai saber o que é ser ótimo. Sim. Sabe? Da mesma forma, se você se contenta com o que é ótimo, você nunca vai saber como será o próximo nível. E existem pessoas que tá tudo bem, que passam uma vida assim, no mediano, aí se muda, assusta, não tem curiosidade para o próximo nível, sabe? Então aqui eu tenho certeza que o pessoal de casa vai se identificar em relação a, meu Deus, há quantos anos eu estou operando na mesma frequência? Há quantos anos a minha vida é exatamente essa, Perfeito. de acordar em tal horário, de dormir em tal horário? Eu sou apaixonado pela rotina, mas a rotina que eu construo em dado momento, aí eu evoluo, sigo aquela rotina, não uma rotina que me acompanha por uma vida toda, entende? Então eu acredito que a mediocridade está muito naquilo ali. Você sabe que já me veio em mente alguns aspectos de provocação mediante o tema Diga. apresentado pelos senhores. Gostamos. Pedro, então eu quero saber, isso é uma crítica àquele funcionário que fica anos e anos na mesma empresa e no mesmo cargo? Não sei se seria bem uma crítica. Talvez seja um alerta para ele. Para ele, talvez, pensar em novas perspectivas. Porque o ciclo da mediocridade, ele entra numa coisa, cara, que é piloto automático. Então, eu me conformo em estar ali e eu entro no que a Fernanda falou da rotina, mas é um piloto automático, né? Então, assim, eu já executo bem, eu já faço bem, eu já recebo o meu salário e tá tudo certo. Então, não existe novas perspectivas. Então, aqui eu até troco a palavra, talvez não seria um alerta e nem uma crítica, mas é uma provocação para esse funcionário que está há tantos anos fazendo a mesma coisa. Poxa, será que ele não pode fazer uma coisa diferente? Na mesma empresa, está tudo certo. Será que ele não pode subir
em habilidades, em um cargo superior, então de operacional ele ir para o técnico, para o gerencial, por que não? Porque às vezes as pessoas nos pintam aqui como super-homens, né? Como super pessoas que têm muito conteúdo. Mas eu já estive nesse ciclo. E eu estava comentando com vocês aqui que na época que eu recebia um salário mínimo, eu estava naquele meio ali, mas eu tinha tanta fome de crescer, tanta fome de ir para o próximo nível, que eu ficava ouvindo palestras, ouvindo podcasts enquanto eu trabalhava. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, que me permitia isso. Então eu colocava o fone de ouvido e ficava ali. Por quê? Porque eu queria sair, eu queria ir para o próximo nível. Então, nós que estamos aqui, talvez a diferença nossa para outras pessoas que estão nos ouvindo é a fome que a gente teve de crescer. De querer ir para esse nível, e ir mais, e mais, e mais, e não sobre dinheiro, mas porque a gente queria crescer, né? Porque a prosperidade é nunca parar de crescer. Então, respondendo mais uma vez, talvez seria uma provocação para esse tipo de pessoa que você está falando aí. E quando essa pessoa, Aislan, perceber, não é só de uma autoalimentação, não sei se eu posso utilizar esse termo, mas quando essa pessoa que se encontra nesse ciclo de mediocridade, um ciclo de acomodação, não sei qual o termo exato utilizar aqui, mas quando essa pessoa perceber o quanto o crescimento e a evolução dela respinga nos filhos, respinga no relacionamento, respinga na família, ela vai perceber o poder de transformação que a movimentação dela tem. Perfeito. Sabe? Então, talvez, engolido pela rotina, as pessoas realmente não parem para pensar nisso. Entende? Mas a partir do momento que a movimentação, por mais cansativa que seja, por mais que exija uma entrega maior do que ela já tem todo dia, quando ela perceber o quanto vai respingar nas pessoas que estão com ela, aí ela vai ver o quanto é importante. Você vê, Roberto? Nossa, abriu tanta coisa. Pegar a fala aqui da Fernanda. Isso abriu mesmo. A pessoa que se move nessa mediocridade, ela trabalha para si. Ela se move para si. Perfeito. Então ela não trabalha para a sua próxima geração. Meu Deus. Ela não trabalha para os seus filhos, ela não trabalha para os seus netos. Ela trabalha para si. Tá bom assim. Não precisa ousar mais. Tá bom assim. Sim. E vencer esse estado de mediocridade me permite não, às vezes, nem trabalhar para o meu tempo, mas construir algo para a minha geração. Muito boa a tua fala. Perfeito. Nisso. Porque é justamente isso. Você não tem nem a ver com grandeza, com riqueza. Não. Tem a ver em você se movimentar num lugar para que você possa, no mínimo, deixar um legado para aqueles que vão te observando. Pronto. Você sabe, o meu questionamento vem em cima do seguinte entendimento, Roberto, porque são tantas as etapas, vamos dizer que toda essa nossa fala inicial está voltada ao aspecto profissional, né? Ao aspecto profissional. E vocês não acham que tem aquele momento que, ajustei o profissional, cheguei mais ou menos aonde eu almejava, e estou um tempo nisso, porque estou bem, relativamente nesta área estou satisfeito? Porque eu tenho que dar mais uma atenção na parte do relacionamento, eu tenho que dar uma atenção... Porque existe muito marido medíocre, esposa medíocre. Aí é que está, né? Fernanda, então assim, veja, entendendo a coletividade dos fatores, volto a falar, talvez nossa introdução voltada ao aspecto profissional. Mas às vezes não é nada mal, não sei se vocês adotam isso também, de resolver por partes. Vamos resolver essa parte profissional aqui, deixa eu ver, eu não estava parando em lugar nenhum, agora consegui estar bem numa empresa, estou feliz aqui, resolvi isso, agora deixa eu ver se consigo melhorar em casa, deixa eu ver se consigo administrar melhor o que eu ganho, deixa eu ver se consigo ter uma vida melhor para os meus filhos. Então vocês não acham que tem essa fase também? Eu acredito que tem da muitas. Mediocridade? Eu acredito que tem muitas pessoas que fragmentam. Eu não consigo, Aislan, visualizar assim, fragmentado. Eu ia te falar. Porque Pode tem falar, a ver. Eu acredito que tem muito a ver com entrega. E a entrega genuína tua enquanto ser humano. Porque dificilmente, se você é uma esposa, uma amiga medíocre, você vai ser um profissional medíocre. Entende? Eu não consigo fragmentar assim. Eu tenho certeza que existem pessoas que fragmentam. Tipo, vou resolver aqui. Mas a partir do momento que é uma entrega genuína tua enquanto pessoa,
a tua movimentação vai ter uma intensidade, a mesma intensidade do relacionamento, com os filhos, com os amigos, e não é impossível. Eu acho que é até mais tranquilo, porque aí eu consigo equilibrar. Entende? Você falou algo incrível, Fernanda, porque assim, a origem de tudo na nossa vida está na nossa forma de pensar. A origem de absolutamente tudo, todos os resultados que nós temos. E quando a minha maneira de pensar, então, quando a minha verdade interior é que eu sou uma pessoa integral, então eu vou focar em algumas áreas. Perfeito. Então eu vou focar no profissional. Então aqui eu vou alocar minha energia, eu vou alocar meu tempo no profissional. Mas quando eu entendo que eu sou integral, eu não fragmento. Eu sou assim. Entende? E, por exemplo, se uma outra pessoa fala assim, eu sou um ótimo profissional, mas eu sou um marido medíocre, digamos, a pessoa que está nos acompanhando faça essa autoavaliação, a maneira de pensar dela ainda está, não é certo ou errada, mas ainda não é uma maneira saudável de pensar. Porque na cabeça dela, ela é uma pessoa como profissional e ela é uma pessoa como marido, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, tudo começa na sua mentalidade, na maneira como você pensa. O meu entendimento é que eu sou integral. Sim. Então, eu quero ser o maior mentor do meu filho. Esse é um desejo que eu tenho. Eu quero ser o melhor esposo que eu puder para minha esposa. E eu também quero ser o melhor profissional que eu puder ser. Em alguns momentos eu vou focar mais no filho, na esposa ou no profissional. Mas eu não vou ser medíocre. Entende? Sim. Eu vou só focar em alguns aspectos. O que você pensa sobre isso? Ótimo. E Aislan? Abre o leque, né, para diversas análises, mas Roberto, fica à vontade. Isso aí. Você foge dessa questão de eu vou ser bem sucedido em algo, não vou ser tão... Eu até lembrei agora do meu cunhado, e o cara assim, ficou numa empresa, se aposentou nela, e ele, por 15 anos pelo menos, ele ia trabalhar de bicicleta. E a gente ia na casa dele e tal, ele levantava 3 horas da manhã e ia de bicicleta trabalhar. E aí eu falava, cara, por que tu não compra um carro? Nem carteira ele tinha, de motorista. Não sei, acho que não preciso de carro. E aí lá pegava, por muitos anos nós fazíamos isso, nós íamos lá passear, eu pegava as meninas dele, minhas sobrinhas, a gente ia pro shopping, e levava elas pro shopping, a gente se divertia, depois comecei a levar ele, depois comecei a levar meus cunhados. E sempre no final do ano, a minha sobrinha ficava, o tio Roberto vai vir. E aí a gente pegava. E aquilo foi ganhando gosto nele. Daqui a pouco eu fiquei sabendo que ele estava tirando a carteira. Daqui a pouco foi lá e comprou um carro. Comprou uma moto. A maneira de pensar dele mudou. E aí a gente ali, um dia, eu falei, cara, uma piscina, mas a água, não sei o quê, pode acontecer um acidente, não sei o quê. Passou um ano, colocou a piscina. Então, essa mentalidade mudando dele, começou a mudar a casa dele, começou a mudar as meninas dele, começou a mudar todo mundo, que é aquilo que nós acabamos de falar. Bom exemplo, Roberto. Aquilo que nós acabamos de falar. Não é só você mudar por você mudar, mas o entorno seu começa a mudar. O impacto é gigantesco. E o meu cunhado é o melhor exemplo para mim, porque eu vi isso acontecendo na vida dele. Eu vi isso. E vejo hoje a transformação que ele foi provocando nas próprias filhas dele. De uma forma muito simples. Um cara que talvez para definisse, ele não definiria isso. Mas eu tive um pequeno conflito com as coisas que vocês falaram no começo, porque me coloquei no lugar daquela pessoa, por exemplo... eu vejo alguns casos lá que, de repente, o cara ganha um salário e meio. Aí a namorada dele, de repente, está empregada e também está ganhando lá só um salário e meio. E isso já é um motivo para que os dois se juntem, paguem um aluguel e comecem uma vida. E aí eu estava imaginando, veio em mente assim, tipo, mas como fugir da mediocridade, como crescer na vida mediante um cenário de muitas dificuldades, de muitas barreiras, assim, sabe?
E por último, quando o Roberto fala de exemplos, meu sogro disse que uma vez uma pessoa chegou para ele e falou assim, olha, o que seria dos médicos se todo mundo fosse médico? Tem que ter os pacientes também. Vocês compreendem? Então, eu acho que não tem como todo mundo fugir da mediocridade. Tem como, talvez, ter um pensamento, né? Aí entra em vários outros temas que nós já debatemos, assim, de perseverança, de saber o que é para frente, de entender as fases da vida. Mas só para finalizar, Roberto, Pedro e Fernanda, eu sozinho estava muito bem estabelecido. Estabeleci para mim uma vida confortável, já estava comprando praticamente o que eu queria dentro da minha alçada, obviamente. Estabeleci um conforto para a minha vida, uma tranquilidade e tal. E agora que eu já tenho a Thalita todos os dias comigo, já é diferente. Agora que vai ter um bebê, já é diferente. Imagina esses caras assim como a família inteira. A gente fica... Porque eu não quero que esse podcast se transforme assim... poxa, mas você está criticando aquela pessoa que está um tempão no mesmo serviço. Não tenha tom de criticando... prepotência, né? Não queremos ter esse tom de prepotência. Queremos ter o tom de estímulo a crescer. Né? Cada um dentro Exatamente. das suas áreas e dentro do que faz. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco para você, Pedro, Roberto, Fernanda, como é difícil. Como é difícil. Como é difícil, às vezes, para o assalariado. Como é difícil, às vezes, para a pessoa que tem poucas oportunidades. Como é difícil para a pessoa que não teve aquela base, que falta a base para muitos outros fundamentos que façam ela crescer na vida. Então, assim, eu acho que partimos do princípio, né, de outros episódios que já aconteceram, de que quanto mais a pessoa se entender, Sim. entender seus potenciais Muito. e ter um foco, eu acho que aos poucos as coisas podem acontecer. Né? Sim, eu colocaria, Aislan, em primeiro momento, apesar da estrutura, apesar da ausência de base, apesar de tudo isso, eu colocaria disposição. Igual quando você fala essa ideia de que nem todo mundo vai sair da mediocridade. Não vai, porque nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está disposto. Porque o processo é doloroso. É difícil. É difícil sair da mediocridade. É difícil ser excelente no que faz, constantemente, fazer todos os dias daquela mesma forma, porque o nosso cérebro ele gosta de conforto. O nosso cérebro ele gosta de gastar menos energia. Então, um exemplo, hoje eu acordei 4h49 da manhã e estou aqui até agora, porque eu acordei para poder estudar, para poder ler, para fazer isso, para fazer aquilo, para atender. Você entende? É difícil. Então, tem pessoas que não têm base? Tem pessoas que não têm base. Então, tem pessoas que têm muita base e não crescem. Tem pessoas que não tiveram nenhuma base e ainda assim cresceram. Porque, na minha opinião, o primeiro ponto é disposição. Porque, às vezes, uma pessoa ela pode ter acesso a um conteúdo de 1 minuto. Mas aquele conteúdo de 1 minuto, se ela tiver disposição, pode mudar a vida dela. Você entende? Sim. Então, eu sou dessa da disposição. Porque aí, quando eu tenho a disposição, aí vem a minha forma de pensar. Sim. Aí eu começo a me apontar para aquele lugar. E sim, uma vez eu questionava, mas será que sempre vão haver pessoas pobres? Sempre, sempre, sempre. Às vezes eu falava assim, e se eu pegasse a riqueza do mundo todo e distribuísse? Aí eu falei, poxa, vai voltar a mão daquelas mesmas pessoas, porque é disposição e mentalidade. Aquelas pessoas têm a disposição. Né? Então, vamos colocar aqui, para o pessoal entender, o rico ele tem uma disposição um pouco maior, né? De fazer o que é desconfortável todos os dias, né? De fazer o que precisa ser feito todos os dias, e nem todo mundo está disposto. E para eu não me alongar mais, já entra falando aí. Satisfeito com a tua resposta, mas quero saber o que vocês pensam também. É que eu trouxe uma realidade bem popular. Sim, assim, e uma realidade, assim... sempre vai existir Aislan e sempre vai existir pessoas que vão terceirizar a culpa por estarem ali. Mas eu penso que esses dias era uma publicação aleatória da internet, mas ela dizia basicamente assim: se as pessoas entendessem que a maioria dos problemas do mundo se resolvem a partir de oração, alimentação saudável, atividade física e estudo, o jogo viraria, entende? Oração, alimentação saudável, atividade física e estudo. E hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, Aislan, muita coisa. Mas se você pegar a grande parte da população entre ficar rolando feed de Instagram, TikTok, videozinho, e assistir um vídeo que agregue na vida,
Você vai encontrar um volume muito maior aqui, em quem escolhe rolar feed do Instagram. Então, eu não romantizo. Eu não romantizo quem escolhe estar porque se a gente fosse colocar em balança em relação mas para eles é mais fácil, porque eles tiveram isso, aquilo. Ninguém sabe o que a gente caminhou até aqui, sabe? Então, sempre vai ter quem vai julgar e sempre vai ter quem... Tá pautado entre os próximos, né? Você está falando do semear. Não sei, Tá não sei. pautado entre os próximos. Semear, ela já está querendo Ela entrar. tá entrando em terrenos. É um spoilerzinho. Semear o quê, Roberto? Já está querendo entrar no teu tema, Roberto, mas assim, só o comentário final sobre esse ciclo da mediocridade. Eu acho que conseguimos estabelecer um bate-papo aqui, né? Onde as pessoas que nos assistem viram em que momento que elas conseguem conectar. Mas antes, Roberto, da tua opinião final aí a respeito do tema de hoje, eu quero só fazer o agradecimento aqui à Farmácia Super Popular, que é a farmácia que atende ali junto ao Super Mercosul, parceira aqui do podcast Mentes Pensantes, e também o nosso obrigado ao Jocélio e toda a equipe da HS Tintas, a sua loja especializada em tintas aqui em Mangueirinha, são parceiros aqui do nosso podcast Mentes Pensantes. Obrigado, Jocélio, obrigado, Guilherme e toda a equipe aí da Super Popular também. Para a finaleira, Roberto, o seu comentário final, né? Porque aquele negócio realmente, às vezes, não é fácil. Exige dores, não é fácil, não é tranquila esta caminhada. E a pessoa não pode ser boa em absolutamente tudo também. E se fosse fácil, todo mundo faria, né? A gente vai tocar num ponto assim... difícil não criticar, né? Por isso quase não me cortou. Mas a gente tem um problema sério de educação, né? Sim. Então, a base. Então muitas vezes essa base, tanto da educação no sentido de ensino, como da educação dentro de casa mesmo, que é a principal, ela promove isso. Sim. Porque por muitas vezes uma criança vai crescendo dentro de casa estimulada a ser medíocre. Sim. Ele vai para uma sociedade que estimula ele a ser medíocre. Né? Como a essa Fernanda foi forte, falou, você pega as rodas de bate-papo. Eu, pelo menos, não tenho uma assim que eu sento assim que alguém está falando que está lendo um livro, que lê uma frase legal de impacto. Não, é a vida da Virgínia, é a vida de não sei quem, hoje. Você viu fulano de tal? Então, aí esse dia uma mulher falando da Virgínia, eu falei assim, mas quem que é a Virgínia, tua amiga? Eu falei, Virgínia, você não conhece a Virgínia? Como assim? Você entendeu? Então tem muito a ver com educação. Tem muito a ver com essa formação. É óbvio, eu concordo com o Pedro e também concordo com o comentário que você trouxe. Da família simples, da família humilde, mas também do Pedro, dessa questão da mentalidade. Só que nós estamos tocando num assunto que tem a ver com uma educação séria mesmo. Princípio de intencional, intencional. Então, isso não... Me desculpe os colégios, os professores, mas muitas vezes nos ambientes não é promovido isso. Eu lembro quando eu iniciei, quando eu comecei na igreja, tinha um senhor chamado Seu Alfredo, saudoso, e numa escola dominical, eu falei assim, eu fui fazer uma pergunta para ele, falei assim, nossa, eu gostei muito da aula do senhor. Ele falou, pois eu tenho um livro sobre essa aula. E me deu um livro. Semana que vem você traga ele lido. Simples assim. Quando eu voltei com o livro, que eu entreguei o livro, ele falou assim, tem esse daqui que é a continuação desse. Eu trabalhava numa empresa, eu lia na hora do almoço aquele livro. E cada vez que eu ia lá, ele me dava um livro. Ele me dava um livro. Ele me dava um livro. Isso me levou para uma faculdade. Isso me levou para uma formação. Sim. Isso te levou para onde você está hoje, né? Isso, o senhor. Então, assim, muitas vezes a gente estimula filhos mesmo com tantas coisas. Começou a chorar, dá um celular na mão dele. Vamos parar, né? Vai longe. Pessoal, bem alerta. Encerramos o nosso podcast de hoje. Alerta de climão. Repetindo mais uma vez, para que você fique à vontade para comentar, né? Concordando, discordando, colocando seu ponto de vista. Por favor, comente, manifeste-se.
né? Não fique apenas em silêncio nos assistindo. Dentro do possível, manifeste-se. E se não quiser se manifestar aqui nos comentários, manda uma mensagem lá para Fernanda, para o Pedro, para o Roberto ou para mim mesmo. Pode mandar. Mande. Dizendo que gostei muito de tal parte que você falou ou não gostei muito de tal parte que você falou. Vocês estão errados nesse ponto. Fala com nós. O próximo podcast nós estaremos falando das dores do adultecer. Bem de encontro a algumas coisas que a gente vai poder estabelecer uma sequência aí de alguns comentários nessa provocaçãozinha barata que o Roberto fez aí no final. Valeu, gente. Abraço. Até. Tchau. Mais.